Fala pessoal, estamos começando mais um No Caminho, esse devocional que visa abençoar a sua vida, edificar a sua semana, né? Nós estamos aí no meio da semana, talvez a sua segunda-feira já tenha começado meio turbulenta, né? Está no meio da semana, você ainda está meio triste. Bom, o devocional é na quarta-feira exatamente para que você, de alguma forma, possa receber aí uma palavra, um direcionamento, né? Um consolo, uma edificação da parte do Senhor, para que o seu coração possa encontrar refrigério, ou talvez para que você seja aí, né, exortado, a sua orelha seja puxada, para que você possa corrigir, para que o restante da semana possa ser uma bênção, ok? Temos refletido aqui um pouquinho sobre o texto do Gênesis. Eu queria convidar você a voltar lá para o texto. Algo muito interessante que nós podemos perceber aqui, no capítulo 2 do texto do Gênesis, é quando Deus, ele olha para o homem. E o texto diz que o homem olha para a criação, ele busca, né, uma companheira, uma auxiliar que lhe seja idôneo, mas o texto diz que ele não encontra, né? O texto diz que ele fica olhando à sua volta, mas ele não encontra alguém, uma companhia ali no restante dos animais que possa lhe corresponder. E aí o texto diz que Deus olha para o homem e diz: olha, não é bom que o homem fique só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus coloca o homem então para dormir num sono profundo, e quando o homem dorme, então Deus toma uma das suas costelas e faz para ele uma auxiliadora, uma mulher. Adão olha para ela e diz: olha, essa é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos, e ela será chamada varoa, porquanto de mim ela foi tirada. E o texto diz então que aquele casal vai passar então a se relacionar, e na cena da queda, já no capítulo 3, o texto diz que a mulher, então questionada pela serpente a respeito da ordem de Deus, ela diz: olha, não foi isso que Deus disse. Deus disse que do fruto de todas as árvores do jardim nós vamos poder comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim dela nós não devemos comer, porque Deus sabe que no dia que dela comermos, certamente nós iremos morrer. O interessante, gente, é pensar que provavelmente Eva não ouviu essa ordem diretamente da boca de Deus. É bem provável que ela tenha aprendido as palavras de Deus através de Adão. Provavelmente foi Adão quem disse para ela: olha, a ordem dada a nós é essa aqui. Provavelmente foi Adão quem ensinou a ela a respeito das palavras de Deus. Mas é interessante perceber que, ainda que tenha sido Adão que tenha ensinado a Eva as palavras, a ordem do Senhor, Eva recebeu essas palavras como palavras vindas da parte do próprio Deus. Eva não falou assim: olha, Adão me ensinou assim. Não, ela disse: olha, essas palavras, esse ensinamento é o ensinamento do próprio Deus. Ainda que Adão tenha sido o mediador daquelas palavras, Eva recebeu aquelas palavras como palavras do próprio Deus. É interessante que Paulo usa esse mesmo conceito lá em Tessalonicenses, quando ele ensina a igreja dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: olha, vocês receberam as palavras não como palavras vindas de homens, mas como palavras vindas do próprio Deus. E é assim que nós precisamos lidar com a palavra de Deus. Mesmo que ela tenha sido intermediada por um homem, né? Mesmo ouvindo a palavra através de uma pessoa, nós precisamos recebê-la como palavra vinda de Deus. A autoridade da palavra não era a autoridade de Adão e nem a autoridade de Paulo, era a autoridade da palavra de Deus. E eu pergunto para você: como é que você tem lidado com a palavra de Deus? Você tem lidado ela como palavra de homens? Está entrando por um ouvido e saindo por outro? Ou você tem lidado com a escritura, com a pregação, né, com o compartilhar, como palavra vinda da parte de Deus? Eu não estou dizendo com isso que você não pode questionar, que você não pode interpretar, não é isso. Paulo diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam a escritura. Você pode conferir, você deve conferir, mas a gente precisa lembrar que, ainda que a palavra seja intermediada por homens, ela é palavra de Deus, não é palavra de homens, ela é palavra vinda da parte do próprio Deus, ok? Deixo com você as nossas redes sociais, vão aparecer aí na sua telinha, e também o nosso telefone para contato, 31 99407 6034, ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui mais uma vez no Caminho. Até lá.